Vinícius Murad, então é ele quem vai nos atualizar o que ocorre neste momento. Murad, nós vimos agora há pouco uma imagem que demonstra... Pronto, temos o Murad aqui em imagem, que demonstrava, nesse ângulo que você está, nós conseguimos compreender um pouco mais, né, sobre a queda da aeronave e o ônibus, né, Murad? Eu começo te perguntando isso. Pela palavra do integrante do Corpo de Bombeiros, ele fala em 6 feridos, né, um motociclista e 5 outras pessoas. A gente sabe que essas outras pessoas estavam todas no ônibus. É isso que você soube aí também? Ou a minha informação está desencontrada? Elisa, a princípio é isso sim, porque o que nos disseram é que, numa entrevista com um tenente da Polícia Militar que estava na primeira viatura que chegou aqui para atender essa ocorrência, ele disse que não havia ninguém no ponto de ônibus, nesse local aqui atrás de mim, onde o avião caiu. Isso é que foi dito para a gente. Então, todas as vítimas estavam dentro do ônibus. O que a gente sabe também, Elisa, é que o estado de saúde dos feridos é considerado estável, a princípio. Essas pessoas estão com uma certa estabilidade, não há nenhum risco maior para essas pessoas. Elas foram atendidas rapidamente pelas equipes do SAMU e elas foram levadas a diferentes unidades de pronto atendimento que atendem essa região aqui da Barra Funda. A gente vai trazer agora, Elisa, a atualização mais detalhada do estado de vítima de cada um, enquanto o nosso cinegrafista Kleber Tinina vai mostrando para vocês as imagens do trabalho dos investigadores no local. Primeiramente, o motociclista que estava por lá, ali no local do acidente, acabou sendo atingido. Ele sofreu um trauma de braço, está sendo atendido na unidade de pronto atendimento de Santana. Também uma vítima que estava no ônibus foi levada pelo SAMU para a Santa Casa e o motorista do ônibus, ele chegou até a conversar rapidamente com os jornalistas, dizendo que salvou todo mundo, mas ele estava visivelmente em estado de choque, apresentou crise de ansiedade. E aí foi ele que foi levado aí também para atendimento, mesmo sem nenhum ferimento, mas por conta do estado de choque em que ele se encontrava, ele também foi levado. Neste momento, o nosso cinegrafista Kleber Tinina está mostrando o trabalho dos investigadores e pouco atrás de mim, em um ponto que infelizmente a nossa câmera não consegue chegar, tem já uma retroescavadeira preparada. Ela foi designada pela subprefeitura da Lapa para fazer a limpeza da via depois que os trabalhos de perícia terminarem. Essa retroescavadeira já está de prontidão. E assim que terminarem os trabalhos dos investigadores, essa retroescavadeira vai entrar em ação para fazer a limpeza da via, para retirar o resíduo que ficou tanto da aeronave, quanto do ponto de ônibus atingido, quanto do ônibus que também foi atingido e pegou fogo. E aí esse trabalho vai caminhando por aqui também. Nós temos o caminhão da Enel já atuando no religamento da eletricidade aqui nessa avenida. A Enel chegou bem cedo no início do atendimento a essa ocorrência primeiro para desligar a linha, porque poderia causar um novo incêndio diante do fato de que alguns cabos elétricos foram sim atingidos por destroços e neste momento eles já começam a reconectar uma parte dos fios para religar a energia aqui nessa região. A gente não tem informações atualizadas de quais endereços, quantos clientes da Enel acabaram ficando sem energia por conta desse acidente aéreo, mas o que a gente sabe é que houve sim, eles precisaram desligar um trecho da linha de transmissão e neste momento estão religando. Um pouco mais à direita a gente vê um agente do Corpo de Bombeiros que atuou no combate às chamas e até conversou mais cedo com a nossa reportagem e ele está dando o relato dele, estava dando o relato dele a um investigador do CENIPA, que é responsável da Força Aérea Brasileira por apurar esse tipo de acidente. E aí as informações que a gente tem de momento aqui no local é que o trânsito nas imediações está melhorando aos poucos, eles estão conseguindo reabrir algumas vias nas regiões, segundo a CET, 6 vias aqui nas imediações já foram reabertas e as linhas de ônibus que passam por essa região já foram desviadas e há um detalhamento no site da CNN Brasil com quais são os pontos e os trechos de linhas que precisaram ser desviadas para continuar atendendo a população
da cidade de São Paulo. Elisa, qualquer novidade a gente volta a conversar ao vivo. Murad, uma dúvida. O ônibus está aí parado, o ônibus que foi atingido, e em algumas imagens a gente enxerga um ponto de ônibus, que em alguns locais do Brasil é chamado também de parada de ônibus, mas o local onde os passageiros ficam, ele está aí do seu lado direito, onde, só para eu localizar, porque a gente está vendo muitas imagens e às vezes a gente fica aqui espacialmente um pouco perdido. É aí do teu lado direito esse ponto de ônibus ou é do lado esquerdo? É do lado direito de quem está olhando na tela da CNN Brasil, à direita desse ônibus. Eu vou ver se o jornalista Kleber Tinina consegue mostrar. Neste momento a gente vai tentar deslocar nossa câmera para mostrar o ponto de ônibus exatamente. Ele fica à direita, então é no sentido oposto. Esse ponto de ônibus aqui fica no sentido oposto ao ônibus que estava parado, porque existe um outro ponto de parada. Aí, neste momento, as imagens do Kleber Tinina chegam lá e mostram para você, para quem nos acompanha ao vivo, o ponto de ônibus onde há alguns agentes do Corpo de Bombeiros também parecem estar checando o motor ou algumas peças desse ônibus. Eles estão ali com algumas ferramentas, e a gente está mostrando tudo ao vivo aqui na CNN. É isso, exatamente. Porque a minha dúvida era se esse ônibus estava parado no ponto de ônibus ou se estava circulando, mas a gente vê que essa parada de ônibus fica para o outro lado da avenida. Ou seja, não fica ali onde esse integrante do Corpo de Bombeiros está passando bem espremidinho entre o ônibus e a mureta central. Ela fica para o outro lado, porque eu estava na dúvida porque nessa hora você tem muita gente dentro dos ônibus e muita gente também em ponto de ônibus, né? Para ver, imaginando aqui o susto que essas pessoas levaram. Ou seja, você tinha um ponto de ônibus, mas o ônibus que foi atingido não estava exatamente parado em um deles, Vinícius, visto que o lado de entrada dos passageiros é o outro. Exatamente. O lado de entrada dos passageiros fica no sentido oposto aonde está esse ônibus. Ali atrás, será que a gente consegue mostrar, Klebert? Ali do outro lado, o Klebert vai mostrando para você, é claro que é muito difícil se deslocar, fica ali. Aquele é o ponto de ônibus para onde o ônibus que foi atingido estava indo. Exato. E aí a retroescavadeira da qual eu falava agora há pouco, mais um caminhão de limpeza urbana estão aproveitando essa parada de ônibus enquanto aguardam o término dos trabalhos de investigação para poder entrar em ação e retirar ali os resíduos, os destroços desse acidente aéreo. Elisa, a gente também consegue observar nesse momento alguns carros da Polícia Militar, do Departamento de Trânsito, já estão deixando o local, mas a área permanece isolada, há diversas outras viaturas ainda atuando e isolando o local por aqui, Elisa. E pelas imagens de vocês, Murad, a gente tem total percepção desse céu azul, né? Até que o Pedro Duran falou agora há pouco, ou seja, por mais que nós tenhamos visto uma tempestade imensa ontem na cidade de São Paulo, aí onde você está é um céu azul com tempo aberto, né? Ou seja, nas proximidades do aeroporto, o tempo aberto. Exato. E na direção em que fica o aeroporto Campo de Marte, mais cedo, também parecia que não havia nenhuma condição que afetasse negativamente os aviões, as decolagens e os pousos. Parecia estar aquele famoso céu azul, sem nuvem. Então a gente não sabe se, é claro que com toda a responsabilidade a gente aguarda a conclusão das investigações e os relatórios que serão divulgados pelo CENIPA para dizer o que causou esse acidente. Mas a princípio as condições de voo não tinham nenhum problema de acordo com a meteorologia.